Olá, hoje tenho comigo Tiago Pitacunha, que é o CEO da Fundação Oceano Azul e que nos vai ajudar a entender os desafios que temos pela frente em matéria de mar, que é um tema demasiado vasto para uma conversa de 30 minutos, mas nós vamos tentar dar o nosso melhor. Tiago, obrigada por estar aqui connosco. Vamos começar por uma frase que eu encontrei sua de uma entrevista e que me pareceu que era muito terra a terra, ou mar a mar, porque o tema é oceanos e mar, que é o facto de ter dito que Portugal está ligado ao mar, ou estamos ligados ao mar pela barriga porque gostamos de comer peixe. Disse isto com um sentido irónico, porquê? Não é, eu muitas vezes falo um pouco, as pessoas por vezes ficam um pouco perplexas, principalmente pessoas que não são portuguesas, quando descobrem o peso do mar na economia portuguesa, que é um peso relativamente baixo, ou pelo menos não é um peso tão elevado como é noutros países marítimos, que nós identificamos como sendo países de mar, digamos assim, mais marítimos, como a Noruega, por exemplo. O que acontece um pouco é que nós, por vezes, há alguns mitos urbanos que levaram a que haja uma ideia de Portugal, que nós, portugueses, tenhamos uma ideia sobre nós próprios que não é verdadeira no que respeita à nossa relação com o mar. Um dos exemplos disso também é de que, enfim, somos um país de pescadores e um país de pesca. É verdade que somos um país de pescadores, mas a maior parte da pesca que fizemos-la em mares longínquos. O mar português não é um mar rico em peixe, é um mar pobre em peixe. Nós não temos muito peixe, temos muita variedade de peixe, é verdade, que é ótimo, mas não temos grande quantidade de peixe. E, portanto, nós íamos pescar o bacalhau por alguma razão. Nós íamos pescar o bacalhau porque não tínhamos a proteína, íamos procurar a proteína que não encontrávamos aqui. O que acontece também é que quando olhamos um bocadinho para Portugal, conseguimos compreender que nós, de facto, o mar foi altamente empolado por toda a propaganda do Estado Novo, portanto o mar cunhava as moedas com a caravela, o mar estava nas praças, nas estátuas dos heróis do mar que nós tínhamos nas nossas praças. O Estado Novo, digamos assim, alicerçou muito orgulhosamente sós na divulgação da gesta dos descobrimentos. Isso contribui muito para a nossa ideia de sermos um país do mar, associado também à literatura, que, como sabemos, desde Luís Vaz de Camões, mas mesmo antes das cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer, que há uma relação, de facto, com o mar na literatura portuguesa muito forte. Fala-se muito nas ondas do mar, no mar, e isso vem por aí fora, com o expoente mais recente máximo de Sofia de Melbrenner também. E, portanto, e depois nós gostamos muito de comer peixe, porque, de facto, com a ida ao bacalhau, nós somos um país que consome mais de 60 quilos de peixe per capita por ano, que é brutal. Isso compara com o quê? Só para termos uma ideia. Só compara com o Japão e com a Islândia no mundo. Ou seja, na Europa, para ter uma ideia, a média europeia está abaixo dos 30 quilos. E nós consumimos mais de 60. E esse peixe todo que nós comemos, a maior parte não é pescado aqui, porque não temos um mar rico em peixe, portanto é pescado longe. E é que tipo de peixe? Já agora, só para termos uma ideia. Metade desse consumo é bacalhau. bacalhau. Nós consumimos, somos o meio como consumidor número 1 mundial de bacalhau. Acho que o que é importante até compreender é que, por consumirmos tanto pescado, nós devíamos ter uma preocupação ambiental muito maior sobre a sustentabilidade do pescado. Porque nós somos muito responsáveis, diretamente responsáveis também, de alguma maneira, por essa diminuição do pescado e pela pressão que existe sobre os recursos. Mas não acha que muitos dos consumidores, e precisamente por gostarmos tanto de peixe, têm uma noção de que o peixe é mais ou menos infinito? Sim, eu acho que sim. Eu acho que nós em Portugal não nos questionamos sobre o facto do peixe ser de facto um recurso a prazo. Nós hoje em dia acho que começamos a perceber, é tão caro o peixe selvagem, digamos assim, o capturado no mar, que nós começamos a perceber, a maior parte do peixe que nós comemos neste país não é capturado no mar, ou se é nos tais mares longínquos e congelado. Os peixes que nós comemos nas cantinas dos nossos hospitais, das nossas escolas, dos nossos lares, não é o robalo e a dourada que nós queremos quando vamos ao restaurante naquele fim de semana em que vamos passear com a família. Não é. Nós temos pouquíssimo. Mas quando olhamos isso ligado à questão ambiental, não significa que nós tenhamos essa preocupação enquanto cidadãos? Não, eu acho que não. Enquanto sociedade, a nossa sociedade é uma sociedade que está muito pouco sintonizada ainda com os grandes problemas da sustentabilidade e com uma autorresponsabilização. Nós não nos preocupamos com o lixo que produzimos, nós não nos preocupamos com o número de detritos que geramos, nós não nos preocupamos muito com isso. Deixa-me fazer uma pergunta. Nesse aspecto não são muito preocupados. E já vamos seguir em frente do peixe, mas só para tentar perceber. Acha que no nosso, e até porque estamos a abrir aqui questões que acreditamos que vão durar pelos próximos anos, acha que alguns no nosso futuro nos vão dizer que não podemos comer algum do peixe que estamos habituados a comer? Pois é, seguramente que muito do peixe que nós estamos habituados a comer, se não se mudar drasticamente a indústria das pescas, esse peixe não existirá, não vai estar cá. Mas
neste momento nós continuamos a comer à mesa os tigres e os leões, porque comemos os predadores dos oceanos. É como se estivéssemos a comer tigres e leões. Estamos a comer peixes que levam muito tempo a crescer, a ter maturidade. Tipo o quê? Levam anos, não é? Portanto, Mas que tipo de peixe é que... o atum, por exemplo, a corvina, peixes que são grandes predadores, digamos assim, e que, portanto, vão desaparecer. Os tubarões estão em extinção. Vai ser muito difícil nós termos estes peixes do topo da cadeia, digamos assim, alimentar, de termos esses peixes cá connosco daqui a 15, 20 anos no máximo. Se não se fizer nada. Se não se fizer nada, se não fizermos nada, se não mudarmos totalmente de atitude em relação à natureza, em relação à economia. Mas também temos bons casos. Estava-me a lembrar, na pesquisa que fiz para esta nossa conversa, Aham. fala da pescada, algures. Ótimo, ainda bem que foi. É o caso, a pescada, de Então facto. fala-nos lá um Mas, bocadinho da vou falar um pescada. bocadinho da pescada, mas antes deixe-me só completar porque é que eu disse que nós não somos um país de mar. Porque somos, como eu disse, na literatura, somos na gastronomia, mas não somos na nossa cultura, nós não somos ligados ao mar, nós não gastamos dinheiro a comprar os barcos para ir navegar. Aliás, em Portugal há, eu lembro-me agora, já não lembro, mas na altura da Comissão Estratégica dos Oceanos, em 2004, que foi aquela comissão que pensou o mar pela primeira vez em Portugal, como uma política do Estado, no relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos, descobriu-se que Portugal teria, julgo eu, uma embarcação para 164 habitantes e nos países nórdicos há uma embarcação para 7 habitantes. Há países nórdicos em que há mais embarcações do que carros, do que automóveis. Sabemos também que nós em Portugal temos mais de 400 mil licenças de caça, digamos assim. De pesca, nem sei quantas há de pesca lúdica, mas sei que licenças de navegação, por exemplo, há menos de 20 mil. Portanto, há menos de 20 mil portugueses que têm carta de marinheiro, de patrão de costa. Isso diz tudo sobre o nosso posicionamento. Nós num país que tem 40 vezes mais mar do que terra, estamos a dizer que há imensa gente com vontade de caçar, num retângulo relativamente escasso, e pouca gente com vontade de ir para o mar. Como é que isto também se explica? Porque é um mito esta ligação do país ser um país tão marítimo. Nós vamos para os países verdadeiramente marítimos da Europa, como a França Atlântica, a Holanda, os países nórdicos, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, e compreendemos que nós não somos um país de mar, porque eles vivem verdadeiramente o mar ao longo do ano, nas festas, nas procissões, na cultura deles, na navegação, nos tempos livres, e nós não o fazemos. E, portanto, conseguimos compreender quando viajamos e vemos essas culturas, que são culturas marítimas vibrantes, que em Portugal não é o caso, de facto. Isso é possível de ser mudado? Quer dizer, eu não sei se tem necessariamente de ser mudado. Nós somos um país eminentemente rural. Os portugueses gostam do campo, os portugueses gostam de... o português encontra 2 metros quadrados e planta umas couves. Compreende? Se o português gosta de caçar, gosta de comer a lebre ou o coelho, é o que nós somos. Foi assim. É claro que o mar em Portugal era um mar difícil. É um mar batido. Era um mar que levava muitas vidas. Ainda hoje leva, não é? E, portanto, havia uma grande dificuldade também, se calhar, por causa disso, de nos associarmos ao mar. E mesmo hoje, obviamente, a navegação de recreio em Portugal não tem a mesma facilidade daqueles que navegam no mar Báltico ou no mar Mediterrâneo. Mas isso também explica muito que nós não tínhamos, de facto, apesar desse imaginário da literatura, apesar da mesa e apesar da história, porque na realidade a história diz-nos que somos países, História, claro. somos um país de mar, na realidade nós não o somos e hoje, contemporaneamente, o que nós sentimos é não temos campeões ligados, por exemplo, no desporto ao mar por aí além, não temos uma escola, sei lá, de engenharia náutica espetacular, como por exemplo a Holanda tem, e isso tudo é reflexo, na sua opinião, de haver aqui talvez um desfazamento entre aquilo que nós pensamos que somos e aquilo que somos efetivamente. Pois é, claro, porque depois há outra questão, que é nós, nesta nossa República Democrática Contemporânea, que é o regime em que vivemos, nós abandonámos o mar completamente. Na altura houve a seguir ao 25 de Abril de 1974, houve uma grande necessidade de mudar de agulha, porque o mar era fundamental num Estado novo, digamos assim, porque era aquilo que nos ligava aos territórios ultramarinos, que eram parte integrante de toda uma concepção política e económica de um país. Quando deixamos de ter esses territórios ultramarinos, o mar deixa de ter o seu principal papel, digamos assim, para o país. Depois, como o mar era associado, digamos assim, ao Império, como a Revolução de 25 de Abril foi feita por anti-imperialistas, é claro que o mar foi com o Império para a gaveta. E, portanto, durante anos, ao contrário, acho que ainda hoje existe na sociedade portuguesa anticorpos relativamente, digamos, ao mar ser
algo próximo de um desígnio nacional, porque lembra um bocadinho o tal messianismo. Bom, mas já recuperámos o fado, podemos recuperar o mar Sim, também. recuperámos o fado, é verdade. O fado foi recuperado. O mar também, acho que de alguma maneira já foi recuperado do ponto de vista da sua importância estratégica, coletiva. Eu acho que o mar tem sido recuperado mais através da ciência, da investigação científica. Hoje em dia falamos muito do mar a propósito da sustentabilidade, mas de facto não temos ainda... E temos 2 territórios que, na realidade, até pelas suas condições geográficas, como é a Madeira e os Açores, são descontinuados são descontinuados e onde o mar, de facto, ali faz parte da vida cotidiana. Se calhar são hoje os nossos melhores expoentes de ligação ao mar. Acho que é muito bem observado, sem dúvida. Nós hoje somos um país marítimo por causa dos Açores e da Madeira, e são esses arquipélagos que, com a imensidão também de zona económica exclusiva que trazem, que é a área marítima sob jurisdição que entorna as várias ilhas desses 2 arquipélagos, é isso que dá a Portugal a dimensão marítima, porque senão nós não teríamos essa dimensão. E, portanto, hoje em dia gostamos de dizer que somos um dos maiores países marítimos do mundo, o que, do ponto de vista geográfico, é verdade. Ou seja, Portugal está seguramente no top 15 dos maiores países do mundo em mar, enquanto que, em terra, nós somos o 110º maior país das Nações Unidas. Voltando à pescada. Porquê que é um bom exemplo? A pescada é um bom exemplo porque a pescada esteve praticamente em extinção aqui ao virar do século, ali em 2004, 2003, e graças, eu gosto sempre de dizer isso porque eu na altura trabalhava na Comissão Europeia e seguia este dossiê, graças à Comissão Europeia e graças à União Europeia, ao contrário do que os portugueses gostam muito de dizer que é por causa da União Europeia que nós ficámos sem pescas, não é verdade. Graças à União Europeia, nessa altura, foi-nos imposto criar aqui áreas de restrição, chamadas boxes, uma ali ao Largo de Sines, outra no Algarve, foi-nos imposto defesos, foi-nos imposto isso de uma forma também plurianual, o que permitiu de alguma maneira a recuperação desses estoques e, portanto, é um caso muito bom. É um caso para mim paradigmático porque é um caso que demonstra como é possível recuperar um estoque quando agimos racionalmente e não como com a maior parte dos estoques, andamos lá no mar a apanhar tudo o que conseguimos à segunda-feira para não deixar nada para terça-feira. Portanto, mostra que há medidas de sustentabilidade e que as pescas podem ser sustentáveis, número 1. Número 2, porque para mim é a prova provada do mito que existe em Portugal e que os políticos portugueses gostaram muito de alimentar ao longo destas décadas, de que os problemas todos da pesca em Portugal passam pela União Europeia. E que nós deixámos de pescar quando entramos na União Europeia. Eu gosto sempre de dar o exemplo da Irlanda, que é um país que até 1973, quando entrou na então Comunidade Económica Europeia, não pescava e que passou a ter uma frota de pesca que hoje é maior que a portuguesa, precisamente com as ajudas da União Europeia e que, portanto, construiu a sua frota de pesca a partir de ser membro da União Europeia. E no caso, tendo um bom exemplo com a pescada, esse exemplo já foi replicado ou está a ser replicado com outro tipo de espécies? Não, eu também não sei muito bem, digamos assim, se neste momento, confesso, não estou tão por dentro hoje em dia da fileira do pescado para saber se há algum outro estoque que necessite de uma intervenção salvífica, sendo certo que temos o problema da sardinha, que todos conhecemos. Era isso que eu lhe ia perguntar. E o problema da sardinha também, existe muita desinformação, existe muita... bem sei, nós estávamos muito vocacionados para a sardinha. A sardinha, quase como o bacalhau, faz parte da nossa idiosincrasia nacional. Porque nós... podemos estar só ligados ao mar pela barriga, mas garanto-lhe que pela barriga estamos umbilicalmente, literalmente ligados. Porque nós, que seria este país sem o bacalhau ou sem a sardinha, não é verdade? O pior é que a sardinha, efetivamente, por muitas razões, mas também porque, não podemos deixar de dizer, porque a pescámos sempre muitíssimo, ela está, aparentemente, em números muito menores. Bem sei que já existe agora um estudo mais recente que diz que os juvenis estão a aparecer com um índice mais elevado, mas o que é certo é que eu falo com os meus amigos irlandeses, e a Irlanda, que não tinha sardinha, hoje em dia está cheia de sardinha. Há aqui muito também de alterações climáticas, porque está mais do que provado cientificamente que as espécies estão a migrar, digamos assim, de sul para norte, e nós estamos numa zona temperada entre o Mediterrâneo e o Nordeste Atlântico, e por um lado temos espécies de fronteira das duas áreas, da área do norte e da área, digamos assim, do Mediterrâneo e desta área mais do norte da África, para sul, até ao Senegal. Por outro lado, as espécies estão de facto a migrar para norte. No seu caso em concreto, num país que na realidade ou na prática não é assim tão ou tanto um país de mar, como é que se interessou pelo mar, que é o tema a que tem dedicado toda a sua vida profissional?
Olha, para mim foi um caso muito concreto, portanto tenho isso muito claro, foi que talvez por isso, porque de facto eu cresci, como todos os portugueses, eu cresci nos anos 70, costumo dizer que sou um filho do PREC. No meu tempo não havia nada em Portugal, nós tínhamos de racionar a eletricidade, não havia água no verão, racionávamos a água, o leite por vezes havia umas filas, a minha mãe mandava-me para uma fila e o meu irmão ia para outro supermercado procurar outra coisa. Portanto, vivi numa altura de facto em que o país era um país muito exíguo do ponto de vista das suas possibilidades. Na altura, até no futebol, levávamos abadas de todos os outros países. Portanto, a coisa não era fácil, de facto, de alguma maneira, para um jovem que crescia nesse país. Quando me formei, passado poucos anos, fui fazer um mestrado em Londres, numa universidade inglesa, e fiz Direito do Mar. E quando estava indeciso se havia de fazer a aula de Direito do Mar ou não, fui visitar uma aula, pedia-se visitar as aulas e depois, em função da empatia que tínhamos com o professor, com a matéria, lá decidíamos se nos queríamos inscrever. E o professor pediu a nacionalidade dos alunos, não é? Isto era muito internacional, os alunos vinham de todo o mundo. E quando soube que eu era português, disse: o senhor vai ter de fazer o Direito do Mar. E eu perguntei-me: o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Porque é que, pelo facto de ser português, tem que fazer Direito do Mar? E esse professor disse-me, talvez, uma das maiores verdades que me acertou em cheio na cara e que mudou a minha vida a partir daquele dia, que foi: o senhor deve fazer Direito do Mar porque vocês têm em Portugal a maior zona económica exclusiva da União Europeia e ninguém sabe disso em Portugal. Vocês não têm uma doutrina de Direito do Mar desenvolvida, as vossas universidades não se especializam nessas matérias, mas vocês deviam fazê-lo. E eu acabei não só por fazer isso, como de alguma maneira por procurar dar sempre o meu contributo para que Portugal compreendesse que tem efetivamente aqui na questão do mar e na dimensão que o mar lhe traz e na sua localização, sem dúvida nenhuma, o principal fator para ser uma nação mais pertinente no conjunto da comunidade internacional no século XXI. E acho que o poder político aos poucos também está a compreender isso e enfim, acho que os decisores económicos ainda não compreenderam e, portanto, nós não temos marinha mercante, não temos construção naval, não temos engenharia naval, não temos design industrial, não temos todos aqueles setores que, no fundo, estão ligados a um país que desenvolveu a sua economia marítima. Então vamos olhar agora, nestes anos, que já tem de experiência ligado a temas do mar, o que é que mudou mais? Qual foi a maior mudança que assistiu? Em que aspecto? Em Portugal, no mundo? Em Portugal e no mundo. Se puder separar as duas coisas. Muito bem. Não, em Portugal eu assisti, francamente, eu vou-lhe dizer, eu trabalhava nas Nações Unidas em 2002 e nessa altura o governo de então em Portugal, que era um governo cujo primeiro-ministro era Durão Barroso, resolveu criar uma comissão estratégica para pensar a questão do mar. E eu fui chamado para coordenar essa comissão estratégica, porque trabalhava já em mar nas Nações Unidas há bastantes anos. E na altura lembro perfeitamente de chegar à sede da presidência do Conselho de Ministros, onde a comissão ficou instalada, e de ir à cantina almoçar e de ouvir uns comentários de colegas meus, que mais tarde vim a apreciar muito, que diziam: parece que vem um maluco dos Estados Unidos para pensarmos o mar. E a gargalhada era geral, porque as pessoas diziam: o que é que interessa, o que é que há para pensar no mar, no fundo? Portanto, nós, até essa altura, tínhamos uma percepção do mar absolutamente física, que era o mar enquanto elemento físico. Mas tinha havido a Expo 98, 4 anos antes. É verdade. Que foi também, se não estou em... Foi a Exposição dos Oceanos, portanto, foi uma exposição primeira associada aos oceanos, e isso não mudou nada. Mas mesmo a Expo 98 não trouxe a Portugal qualquer consciência estratégica dos oceanos e da ligação dos oceanos ao país. A Expo foi mais daquilo que nós fizemos nesta nossa República Democrática Contemporânea, em que usamos o mar como pano de fundo retórico para quando queremos aparecer lá fora, no estrangeiro, entre aspas. Fica bonito. Fica bonito e só é aquilo que... Ouça, o que é que nos pode distinguir mais? Se um estrangeiro quiser ser simpático consigo sobre o nosso país e não quiser falar no Cristiano Ronaldo ou no Fado, o que é que ele lhe pode dizer? Que vai fazer sentir-se contente? Obviamente que isto é aquilo que nos distingue um bocadinho e que nos pode dar, como eu disse, alguma diferença. Nós somos, de facto, do ponto de vista geográfico, quer em termos de geoposicionamento, quer em termos de dimensão, nós somos um país singular na Europa. E isso, se for bem explorado do ponto de vista total, não apenas do ponto de vista da economia, mas também do próprio ponto de vista da imagem do país, da construção de uma imagem do país, poderá ter muito valor. E do ponto de vista mundial, ou ao nível mundial, o que é que achou durante estes anos que foi a principal mudança? O que é que acha que foi a principal mudança? Para Portugal, eu acabei por não acabar, só para dizer, portanto, eu acho que as pessoas viam o mar como algo naquela altura absolutamente esotérico. Algo que era esotérico.
depois eu costumo dizer que o mar passou ao degrau do apenas exótico, que já é um progresso gigantesco. E hoje em dia acho que não, acho que hoje em dia as pessoas já falam de mar com maior seriedade, mas não se conseguiu ainda, eu diria, desde um célebre discurso do presidente Cavaco Silva no 25 de abril de 2010, que eu me recordo que muitos também, comentadores políticos, disseram, mas o homem vai falar de mar, porquê? Porque as pessoas quando falam de mar é porque não têm nada para dizer. Desde então para hoje eu acho que as coisas ganharam muita seriedade, mas na economia nós continuamos ainda a não conseguir tirar do mar tudo aquilo que poderíamos. Vou atrasar a sua resposta sobre o que é que mudou no mundo porque queria ouvi-lo sobre isso. Porquê é que na economia ainda não tivemos essa resposta? Ou seja, o que é que faz falta para que, do ponto de vista económico, nós tenhamos essa resposta, essa capacidade de reagir a um tema como o mar? Bom, eu acho que desde que o mar se tornou relevante, ou seja, a partir de 2010, na altura o Presidente fez do mar uma das áreas fundamentais desse segundo mandato da economia do mar, o país esteve sempre em crise económica e financeira, por um lado. Não há dinheiro para investir neste país. O investimento estrangeiro foi sempre muito pouco, muito curto. Os grandes grupos económicos portugueses não têm investido na economia do mar, com exceção talvez do grupo Jerónimo Martins, que hoje em dia investe em aquacultura e que de alguma forma investiu através da Fundação Oceano Azul em sustentabilidade, digamos assim. Mas é o oposto do que acontece, por exemplo, na Noruega, em que a economia efetivamente investe muitíssimo no mar, na fileira do mar. Portanto, eu vou só insistir consigo. 2/3 da economia do mar portuguesa estão ligados à pesca, digamos assim. Mas são principalmente transformação de pescado. Em que é que se traduziria? Que tipo de coisas é que estamos a falar? Nós não podemos olhar para o passado. Neste momento temos de olhar para o que vai ser a economia do futuro. E, portanto, não vale a pena estar a investir em mais carbono. Nós sabemos que este vai ser o século da sustentabilidade ambiental, acima de todas as outras coisas. Mais do que o século da digitalização, da inteligência artificial, tudo isso vão ser ferramentas com vista a um fim. E o fim, o enorme objetivo, a enorme, eu diria mesmo, obsessão das próximas gerações, vai ser a sustentabilidade ambiental e climática do planeta, sob pena de, na trajetória em que estamos, dos 3,7 graus Celsius para o fim do século, de anteciparmos os problemas absolutamente existenciais de sobrevivência da nossa espécie no planeta. E por isso a economia do mar vai ter de ser virada para esse desígnio da descarbonização. E eu entendo que o mar tem um grande potencial, quer no setor dos transportes, quer no setor da alimentação, quer no setor da energia, para trazer uma economia que, comparativamente com a economia terrestre, homóloga terrestre, será muito mais descarbonizadora e logo vai fazer muito mais parte da solução. Além de que a grande, acho eu, próxima revolução económica que vamos assistir vai ser a da bioeconomia, via biotecnologia, e isso vai ser fundamental, isso já está em curso, mas vai ser muito maior do que hoje em dia as pessoas têm percepção. Vamos ouvir falar muito de bioeconomia, gosto de dizer isto porque as pessoas vão começar a ouvir falar muito disto no futuro e, através daí, nós vamos conseguir fazer aquilo que vai ser, talvez, o salto civilizacional mais importante da nossa espécie, que será conseguir dissociar matérias-primas, que são aquelas matérias que nós necessitamos para os nossos produtos manufaturados, para a nossa economia manufaturada, que é aquilo que nos dá o nosso bem-estar e a nossa riqueza, de recursos naturais. Porque desde a Revolução Agrícola, desde há 10 mil anos atrás, e desde que pusemos a primeira semente no solo, que seguramente matérias-primas são sinónimo de recursos naturais. E nós estamos a explorar por ano 2,5 vezes os recursos naturais deste planeta. É por isso que o planeta está exausto. É por isso que a natureza está em desaparecimento acelerado. E é por isso que a natureza que existe já não consegue manter a funcionar os grandes sistemas planetários, como o sistema oceânico, o sistema atmosférico e todo o sistema terrestre, da natureza terrestre, os ciclos hidrológicos. E por isso é que nós, de alguma forma, desconchavamos tudo isto, toda esta harmonia deste planeta. E é nesse sentido que a biotecnologia vai ser muito importante, porque com ela nós vamos conseguir, de alguma maneira, produzir os nossos recursos manufaturados com base em matérias-primas artificialmente criadas em laboratório, criadas em fábricas e não trazidas da natureza. Portanto, da maneira que já estamos a criar carne
Por exemplo, a carne é um exemplo de sintetização. Sintetização, que já existe. Mas ouça, para mim o melhor exemplo são os medicamentos, a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica hoje é uma indústria que podemos dizer que é 90% sintética, produzida em laboratório. Nós já não vamos matar o tubarão para extrair a glucosamina e a condroína que nós continuamos a precisar para as nossas articulações, quando elas estão inflamadas, quando temos problemas. Os medicamentos foram sintetizados no século XX. E agora vamos fazer isso provavelmente para tudo o resto. Agora, nomeadamente para aquilo que consumimos. Vamos fazer para muito mais, sem dúvida. Vamos ficar surpreendidos com aquilo que vamos conseguir fazer. Olhando um bocadinho para o mar e para os oceanos em termos mundiais, e retomando a pergunta de há pouco, o que é que acha que foi a principal mudança, da forma como se olha para o tema? Bom, nestes últimos 10 anos, o mar entrou definitivamente muito mais na agenda internacional. Na agenda europeia, muito por culpa de Portugal, que foi quem levou para Bruxelas e para a Comissão Europeia a ideia de que a Europa também devia ter uma política marítima integrada, que nós, portugueses, devíamos ter uma política. Vem tudo na sequência dessa Comissão Estratégica dos Oceanos, que começou a pensar o mar como uma política e não apenas como um ente biofísico, que é aquela realidade azul que está ali de frente aos nossos olhos. Na Europa desenharam-se uma série de programas de apoio a uma política marítima integrada e, portanto, hoje em dia existem na política de desenvolvimento regional, na política da ciência, tecnologia e inovação, existem vertentes de mar muito grandes, muito importantes. Então, o exemplo máximo, de facto, é que o mar hoje em dia é uma das 5 grandes prioridades da União Europeia na área da inovação, como sabemos. Foram até criados estes conselhos de missão para as 5 grandes prioridades, e o mar é uma das 5 grandes prioridades. Isto era impensável se não fosse o trabalho de Portugal durante 10 anos na Comissão Europeia e junto do Parlamento Europeu também. Por um lado, nas Nações Unidas, o mar foi sempre o parente pobre dos grandes assuntos, digamos, da sustentabilidade. Eu, quando comecei a trabalhar nas Nações Unidas, foi em 1995 e, na altura, as florestas eram a grande coqueluche, porque tínhamos acabado, no fundo, de libertar tecnologia militar de satélites para a sociedade civil, que permitiu verificar a desflorestação que estava a acontecer em países que a negavam. Ela tornou-se evidente através das fotografias de satélite e, portanto, as florestas, na altura, eram, digamos assim, encantadas pelo Sting e pelo Bono. E, portanto, havia toda uma opinião pública virada para aí. Infelizmente, os problemas das florestas também ainda não estão resolvidos, estão longe de estar ultrapassados. Cada vez temos menos florestas no planeta. Com isso, pondo em causa a produção de oxigênio, como no oceano a mesma coisa. E tínhamos as alterações climáticas que se começaram a tornar de um problema científico. Eu diria que até Kyoto, até 98, as alterações climáticas eram um problema para os cientistas. Foi também a União Europeia que teve a visão de trazer as alterações climáticas de um problema científico para um problema político. Foi muito a União Europeia que esteve como força motriz de Kyoto. Depois disso, hoje em dia, as alterações climáticas são um problema económico e um problema político, como todos sabemos. E o mar ainda não está aí, mas o mar evoluiu muitíssimo, nomeadamente com a primeira Conferência das Nações Unidas em 2017 para os oceanos, onde a questão dos plásticos veio muito à superfície, mas infelizmente o mar tornou-se hoje em dia cada vez mais, e está-se a tornar um tema central na agenda internacional, pelas piores razões, que é porque nos últimos 3 anos, eu diria que 17 para 20 são os anos marcantes, é o que eu chamo a sineta de alarme, começou a soar em 17, nós compreendemos pelos nossos olhos e através dos mídia que os impactos das alterações climáticas e ambientais no mar chegaram mais cedo e mais fortes do que os próprios cientistas tinham previsto. E isso é extremamente perturbante. Vamos tentar só então descascar aqui um bocadinho este tema e tentar perceber um bocadinho este roteiro que estava a falar, da forma como a ONU tem olhado para o tema dos oceanos, desde o parente pobre há 20 anos até hoje ser um tema que já está efetivamente na agenda, contando-nos um bocadinho de como é que, entra na agenda efetivamente, nomeadamente com a primeira conferência em 2017, e depois como é que Portugal este ano se torna anfitrião da Conferência dos Oceanos que vai ter lugar em Lisboa em junho deste ano. Muito bem. Portugal, eu acho que aqui também acho que é bom dizer estas coisas, porque os portugueses também devem ter orgulho no país que têm. Portugal, em termos da sua diplomacia, tem tido uma grande liderança na questão dos oceanos nas Nações Unidas. E tem-na seguramente desde os anos 90 e desde que em 1993 fez a proposta de que a Expo 98 fosse a exposição sobre os oceanos e o futuro. E que também propôs que o ano de 1998 fosse consagrado como o Ano Internacional dos Oceanos.
Foi preciso muita diplomacia na Assembleia Geral das Nações Unidas para que os outros países aceitassem isso, e Portugal tem tido aí um papel importante juntamente com outros países. Isso levou a que, de alguma maneira, os oceanos começassem a ganhar o seu espaço dentro das Nações Unidas, e que culmina em 2014 com a seleção dos oceanos para um dos grandes objetivos fundamentais do desenvolvimento sustentável proclamados pelas Nações Unidas. Dentro dos 17 grandes objetivos que as Nações Unidas determinaram para 2030, como o combate à pobreza, a discriminação, direitos humanos, alterações climáticas, recursos hídricos, alimentação, combate à fome, surgiu também um objetivo para o desenvolvimento sustentável do oceano, do nosso planeta. Uma pergunta interrompendo, mas só para tentar ouvir o seu comentário. Hoje parece-nos quase estranho como é que só em 2014 é que os oceanos entram como um objetivo, ou seja, eu sei que só passaram 6 anos, mas é tudo muito quer dizer que antes disso não era um tema dessa ordem de grandeza? Mesmo em 2014 levou muito tempo, levou mais de um ano, enfim, os objetivos começaram a ser definidos muito antes. Levou mais de um ano para as Nações Unidas conseguirem acordar em ter um objetivo para os oceanos, porque muitas pessoas achavam que não valia a pena. Os oceanos entravam na natureza em geral, digamos assim. Não era líquido, e houve países que se opunham. E como é que daí vimos para a conferência deste ano? Dessa conferência, portanto, houve primeiro a proclamação do objetivo fundamental. Em segundo lugar, houve uma conferência para pensar como é que se pode implementar o objetivo, como é que vamos conseguir cumprir com as obrigações que são inerentes a um objetivo que nós nos propomos. Essa foi em 17 e eu digo sempre que foi uma conferência muito importante, porque foi a conferência que pôs os plásticos no radar. Foi uma conferência também que mostrou, de alguma maneira, o que aconteceu com os corais que começaram a ser destruídos com o primeiro El Niño, de 98 a 2001, 2002, mas que levaram talvez um embate ainda maior agora entre 2014 e 2016, 2017, em que mais de 25% dos corais do mundo desapareceram. E desaparecem muito porque a subida da temperatura das águas, criada pelo aquecimento global, há algo que é muito importante para as pessoas compreenderem a medida da interligação entre os oceanos e as alterações climáticas. As pessoas devem saber que 90% do calor que é gerado pelo aquecimento global tem sido absorvido pelos oceanos. E que se esse calor não tivesse sido absorvido pelos oceanos, nós já não teríamos viabilidade na atmosfera. Isto para terem uma ideia... Os oceanos, de forma leiga, da magnitude do problema. Andam-nos a salvar a pele aqui. Os oceanos andam-nos a salvar a pele há 200 anos, mas hoje em dia começam a já não se conseguir salvar eles próprios. E, portanto, a subida da temperatura tem vindo a matar os corais, os recifes de coral. Os recifes de coral são fundamentais porque eles geram cerca de 30% de toda a biodiversidade do oceano. E o oceano não é outra coisa que um fenómeno bioquímico. Portanto, a parte bio é fundamental. Se não houver a parte bio, digamos assim, a parte química por si, ela própria também já está a ser adulterada, porque sabemos que já acidificámos o oceano e, portanto, que o pH do oceano já é mais ácido do que deveria ser e que, por isso, começamos a ter dificuldades em ter ostras e em ter bivalves e em ter animais que necessitam de formações calcárias para sobreviver, de estruturas calcárias, e, portanto, entre a temperatura e a acidificação, é o próprio sistema no seu núcleo que começa a ser posto em causa e que, eventualmente, poderá vir a falir. E é isto que é relevante, digamos assim, e é por isso que a conferência foi importante. A Conferência das Nações Unidas disse-nos, atenção, vamos perder os corais. Não chegaremos ao fim do século com corais, porque mesmo que nós travássemos a fundo neste momento, nós não vamos conseguir refrescar as águas do mar nas próximas décadas. Vai levar muito tempo a conseguir inverter este processo. Logo, os corais provavelmente não terão já salvação. E sem eles desaparecem todas aquelas espécies que gravitam em torno dos corais. E isso é altamente problemático, de facto. E como é que surge a proposta para trazer uma segunda conferência que não estava nos planos para Portugal em 2020? Bom, Portugal candidatou-se logo, julgo que mesmo na altura dessa conferência, eu julgo que Portugal, que tem assumido esta posição, como eu lhe disse, de líder internacional nas Nações Unidas nas questões dos oceanos, candidatou-se a voltar a fazer uma segunda conferência para podermos, nesta segunda conferência, analisar de que forma os objetivos que foram estabelecidos nas Nações Unidas, relativamente aos oceanos, estão a ser cumpridos ou não estão a ser cumpridos. Portanto, no fundo, Portugal, eu acho que
disse, se 2017 foi o ponto de partida, nós precisamos já, no médio prazo, de ter uma outra reunião internacional que possa verificar se fizermos os nossos trabalhos de casa e se estamos a progredir nesses objetivos. Porque há sub-objetivos, digamos assim, do objetivo 14 de desenvolvimento sustentável, que é o dos oceanos, que vão vencer em 2020. E a questão é saber se vão vencer cumpridos ou se vão ficar por cumprir. Infelizmente, a maior parte deles está por cumprir. E é disso que se vai falar em junho. É disto que se vai falar em junho. Portugal propôs ser o anfitrião, depois o Quénia juntou-se a Portugal. Eu acho que é uma aliança extremamente feliz, porque o Quénia também é um país considerado um país líder em África das questões do oceano. É um país muito preocupado com isso. Ele próprio já fez uma reunião preparatória da reunião que vai ter lugar em Lisboa, no Quénia, no ano passado. E julgo, portanto, que o país do Norte e um país do Sul, juntos nesta questão dos oceanos, poderão vir a ser uma aliança muito importante para mobilizar a comunidade internacional para salvar os oceanos, porque é disso que se trata. Qual vai ser o papel da Fundação Oceano Azul, quer nesta conferência, quer desde que foi fundada há 3 anos, se não estou em erro? Há 3 anos. O que é que tem sido o papel da Fundação Oceano Azul nesta temática? Bom, eu começaria pela parte mais fácil, que é o nosso papel nesta conferência. Nós, nesta conferência, temos uma ideia muito clara do que queremos. Nós sabemos que, a partir principalmente do relatório que o painel intergovernamental dos cientistas da Convenção Quadro das Alterações Climáticas, um relatório que foi publicado por esse painel, que é um relatório chamado 1.5 graus Celsius, que é o relatório de 2018, e que veio dizer que nós temos até 2030 para conseguir não inviabilizar, chegarmos ao fim do século, dentro daquele 1,5 graus, 2 graus e Celsius. E esse painel diz que esta década é decisiva. Por isso, para nós, esta década, nós, Fundação Oceano Azul, esta década é verdadeiramente decisiva. E aquilo que nós não somos um Estado-membro, nós somos parte da sociedade civil, aquilo que nós podemos fazer é procurar mobilizar a sociedade civil para pressionar a comunidade internacional dos Estados para que tomem as posições que são necessárias tomar. Inclusivamente, por exemplo, para que definam que até 2030 devemos ter 30% do mar em áreas marinhas protegidas. Áreas que não sejam extrativas, onde não haja extração. Qual é a percentagem atual? Neste momento, enfim, com muito boa vontade, podemos falar de 7 a 8%. E como é que vão fazer essa pressão? E muitas destas áreas marinhas protegidas que fazem estes 7 a 8% são áreas marinhas protegidas de papel. Porque, na verdade, não são depois implementadas, não são fiscalizadas, não são monitorizadas e, portanto, acabam por não existir na realidade. Ou seja, o que nós fizemos, a Fundação Oceano Azul, foi reunir as principais fundações mundiais que estão preocupadas com a sustentabilidade do planeta, reunir as principais organizações não governamentais de conservação da natureza, como a WWF, a Conservation International, a Nature Conservancy, e juntá-las para criarmos nós próprios uma lista de ações que nós entendemos que são fundamentais para os próximos 10 anos. Chamamos a isto uma Blue Call to Action, porque é uma chamada azul para agir, seguramente que iremos apresentar ao Secretário-Geral das Nações Unidas e à comunidade internacional dos Estados aquilo que estas organizações, que são organizações acima de toda a suspeita, porque são as grandes organizações que pensam os oceanos no mundo, consideram que é fundamental. E aí temos medidas que são muito importantes, nomeadamente de descontinuação de exploração dos recursos fósseis, dos combustíveis fósseis, do aumento das áreas marinhas protegidas, da limitação dos mares territoriais para as pescas de pequena escala, para a pequena pesca, para a pesca artesanal, e não para a pesca industrial. E chegando a esta Conferência dos Oceanos, em junho, 6 meses depois da COP25, que se saldou, na realidade, num fracasso, chegam lá ou vão para lá mais ou menos entusiasmados com as vossas possibilidades ou com as possibilidades que existem efetivas de poder levar esta agenda para a frente? Olha, eu estou muito pouco entusiasmado com as possibilidades que os Estados-membros das Nações Unidas nos têm trazido, não é? Porque eles não têm estado à altura da situação. Nós vimos isto agora em Madrid, na COP do Clima, na COP25, e portanto eu não tenho grandes ilusões também que vai ser na Conferência dos Oceanos em Lisboa que se vão resolver os problemas todos dos oceanos. É por isso mesmo que a Fundação Oceano Azul entendeu que era fundamental criar esta plataforma
de organizações da sociedade civil internacional e que são organizações muito relevantes. Estamos aqui a falar de fundações que são os principais doadores dos fundos que são utilizados na sustentabilidade pelas ONGs, por exemplo. E, portanto, são fundações que têm uma palavra a dizer, são instituições que têm uma palavra a dizer, e é nesse sentido que nós, independentemente daquilo que for decidido pelos Estados-membros, nós achamos que nós temos de elevar a fasquia, até para que as pessoas possam comparar aquilo que é necessário fazer-se com aquilo que é possível, em termos de realpolitik, da política real, conseguir-se. Porque essa própria decalagem é importante, mas eu diria que também é muito importante é que os cidadãos portugueses, a sociedade portuguesa, se saiba mobilizar para estar à altura da realização da Conferência das Nações Unidas dos Oceanos em Portugal e que se possa, digamos assim, ela própria manifestar, exigindo aos Estados-membros que adotem soluções corajosas na área dos oceanos, o que até agora ainda não aconteceu. Para finalizar, duas questões. Ficou de me responder sobre aquilo que tem sido a missão da Fundação do Oceano Azul e vou começar por aí, depois fecho com a última questão. A Fundação Oceano Azul tem uma ideia, que é uma ideia muito forte, que é a nossa ideia motriz, e tem uma ação em função do tempo, digamos assim. Olhamos para o curto prazo, para o médio prazo e para o longo prazo, em termos das nossas ações, dos nossos programas, e procuramos desenvolver, comunicar, difundir uma ideia motriz. Essa ideia motriz é a seguinte: o problema da sustentabilidade do nosso planeta é de tal magnitude que não poderá ser resolvido com todas as medidas de todas as políticas de ambiente que sejam adotadas no futuro. Não serão todos os ministros do ambiente, não serão todas as fundações e as filantropias como a Fundação Oceano Azul, não serão todas as organizações não governamentais juntas que vão poder resolver um problema que é um problema criado pela economia, pelo nosso modelo de desenvolvimento económico, e que por isso é um problema que só poderá ser solucionado pela economia. E por isso nós achamos que terá de ser uma mudança profunda na economia que permitirá nós voltarmos a encontrar um certo equilíbrio planetário nesta questão da sustentabilidade. Para isso é fundamental que a natureza passe a ser sinónimo de economia. É fundamental que a natureza seja a economia do futuro. É fundamental que a natureza seja vista como um capital, porque o é. Porque a natureza é hoje de tal forma escassa que se tornou o nosso recurso natural por excelência. Eu diria, a riqueza, o nosso tesouro. Mas nós não a tratamos como isso. Nós continuamos, através dos nossos institutos civilizacionais, como o direito, a economia, a ética, a própria religião, a não compreender o valor da natureza para nós. E como esses institutos não nos traduzem esse valor da natureza, a natureza continua a não ter valor. E por isso continua a ser dilapidada. Continua a não ter valor económico, continua a não ter valor jurídico. A natureza é uma coisa, é um chamado, como os romanos diziam, a natureza, nos sistemas jurídicos atuais, tem o mesmo valor que tinha no sistema do direito romano, em que os romanos diziam que a natureza era um res nullius. A diferença é que nós não compreendemos que tivemos uma evolução enquanto humanidade que foi importantíssima para o nosso desenvolvimento socioeconómico, cultural, mas que foi gravíssima para o equilíbrio do planeta. O que é um res nullius? Res nullius quer dizer coisa de ninguém. A natureza é de quem a apanhar. Por isso é que nós, quando vamos a uma floresta, podemos apanhar uma flor do chão, podemos cortar uma árvore, tirar um ramo de uma árvore, porque apanhamos uma pedra, levamos para casa, porque não pertence a ninguém, pertence a quem a apanhar. E como é que a Fundação vai executar essa ideia? A Fundação está a procurar, tem feito reuniões de think tank para trazer os melhores economistas que pensam o capital natural, que pensam a monetização de alguma maneira da natureza, sendo que ela nunca poderá ser absoluta, porque nós não podemos monetizar, por exemplo, a produção do oxigênio que a natureza gera, porque é tão fundamental para a nossa vida que sem ele não vivemos, portanto, é um valor absoluto, digamos assim. Mas podemos monetizar, por exemplo, a produção de biomassa que gera os recursos e os estoques pesqueiros e que são gerados pela natureza. Não somos nós que vamos lá plantar umas sementinhas de onde nascem os peixes. É a natureza que os gera. Mas nós não pagamos essa geração. Não lhe atribuímos valor. Nós só pagamos a captura do peixe. E é preciso alterar profundamente os nossos quadros mentais, económicos neste caso, também nesse sentido. Ou seja, a natureza tem de passar, e os serviços que a natureza produz, que são fundamentais, são os chamados serviços ecossistémicos, a começar na água potável, não é? Nos recursos hídricos. Esses serviços têm de entrar na análise custo-benefício
que nós utilizamos na nossa economia ortodoxa tradicional. Qual é o governance disso? Quem é que... Ora bem, há hoje em dia já economistas e financeiros que estão a trabalhar em tornar bancável, financiável, o capital natural. Nomeadamente criando, por exemplo, obrigações financeiras, chamadas as Blue Bonds, obrigações azuis, que estão indexadas em termos de um rendimento à biomassa que é gerada por uma área marinha protegida, cujas licenças de pesca nas zonas limítrofes serão atribuídas apenas a quem pagar uma determinada licença, que por sua vez vai remunerar o rendimento da obrigação. Ou seja... E vai remunerar quem? Vai remunerar o rendimento da obrigação, logo os obrigacionistas, quem contraiu a obrigação. Portanto, vai-nos a nós, como formos nós os subscritores dessa obrigação. Mas sendo... Ou seja, a natureza torna-se um ativo, compreende? E neste caso, a proteção da natureza torna-se um negócio. É esta a evolução que nós seguramente iremos chegar mais à frente neste século. Eu preciso só que me ajude, eu sei que está com pouco tempo, mas eu preciso que me explique isso um bocadinho melhor. Muito Ou seja, é porque é um conceito completamente disruptivo do ponto de vista daquilo que nós conhecemos economia. E sobretudo do ponto de vista de, mas quem é que gera essa receita? Quem a gera, eu já consegui perceber como é que funcionarão as obrigações, mas esses fundos depois serão aplicados de que maneira e geridos por quem? Neste momento existe apenas uma obrigação azul, a chamada Blue Bond, que foi organizada por uma organização não governamental, que é a The Nature Conservancy, pela Seychelles, que é um país com muita pesca, um país arquipelágico no Oceano Índico, e pelo Banco Mundial. E estas três entidades o que fizeram foi, as Seychelles dedicaram 20% da sua zona económica exclusiva, portanto de todo o mar sob jurisdição das Seychelles, resolveram dedicar 20% a áreas marinhas protegidas, sem pesca. Como é uma área muito importante, 20% do mar das Seychelles é muito mar, o Banco Mundial aceitou, de alguma maneira, construir uma obrigação financeira que remunera, cujo subscritor é o próprio país, as Seychelles, e que, portanto, significou, na verdade, enfim, é difícil estar a explicar, uma troca com a dívida externa que as Seychelles tinham. Portanto, foi perdoada às Seychelles uma percentagem da sua dívida externa, em troco de uma obrigação que permite que as licenças de pesca que vão ser passadas pelo Estado das Seychelles nessa área, em torno dessa área, porque está provado que ao fim de 5 anos, uma área em que não existe captura produz uma biomassa muito superior. E essa biomassa terá tendência os peixes não são estáticos, os peixes nadam, e portanto terá tendência a transbordar da área marinha protegida. Por isso cria-se hoje uma teoria dos halos, que é uma teoria de círculos concêntricos, digamos assim, que são gerados em torno das áreas marinhas protegidas e onde a pesca é mais abundante por causa da biomassa gerada dentro das áreas marinhas protegidas. E todas essas licenças de pesca e toda a economia das pescas ligada a isso serve para remunerar a obrigação, digamos assim. Deixa-me fazer isto de uma maneira... Portanto, o instrumento financeiro. Ou seja, no fundo, o que está a dizer é, em termos conceptuais, em termos até quase filosóficos, a ideia é nós deixarmos de achar que a natureza é grátis. Exatamente. E passar a achar que ela tem um valor e, portanto, tem um custo e, eventualmente, terá que ser pago de alguma maneira. Podem ser as obrigações, mas deduzo que possam ser outros instrumentos. Há outros instrumentos. Isto são apenas um instrumento para as fazer bancáveis, digamos assim, porque nós temos que pensar muito nesta história da análise custo-benefício. Quando nós queremos fazer um negócio, nós não fazemos um negócio se ele der prejuízo. Então vamos fazer uma análise económica do negócio, não é? Se eu quiser vender castanhas na rua, para dar um exemplo completamente prosaico, comozinho, eu tenho de saber quanto é que me custam as castanhas, certo? A mim, fornecedor, quanto é que me custa a mão de obra para abrir as castanhas e para as vender, e quanto é que vou vendê-las. Mas não há aqui, eu não sei, eu não tenho aqui, por exemplo, eu não sou responsável, obviamente, pelo dióxido de carbono que eu emito com o assador das castanhas. Não é um custo meu, certo? É um custo para a natureza, mas não é um custo meu. Também não sei, digamos assim, até que ponto há um custo na natureza com a plantação de castanheiros que são necessários para eu poder ter uma indústria de venda de castanhas. Ou seja, nós não interiorizamos os custos externos da nossa atividade económica. Também porque não os medimos, não é? Não os medimos sequer, não os consideramos. E é isso que
tem de passar a ser feito. E se isso passar a ser feito nas contas das empresas, nas contas dos países, isso poderá mudar drasticamente a relação que nós temos com a natureza. Sabe porquê? Porque muito poucas pessoas se preocupam com a natureza, muito poucas pessoas se preocupam verdadeiramente com a natureza, mas todas as pessoas se preocupam com a economia. Uma última questão, pegando nisso. Estaremos nós a entrar, ou já estamos, na realidade, numa época em que teremos que tomar partido ou teremos que encontrar um equilíbrio entre, estou a pensar, 2, 3 forças que são aparentemente opostas. Os mais novos versus os mais velhos, os mais novos mais preocupados com o que vai ser o futuro do planeta e os mais velhos mais conservadores em relação ao que está, entre, precisamente, a economia e o ambiente, em que, neste momento, parecem ser forças opostas e não forças que podem convergir para o mesmo fim, e até entre aquilo que são os Estados e as instituições, vamos chamar entre os poderes instituídos, e aquilo que é a sociedade civil e as organizações que olham para os temas ambientais de uma maneira bastante mais aberta. Estas forças que estamos aqui a listar, ou que estou a tentar pelo menos enquadrar, aparentemente estão em lados opostos. Isto vai, na sua perspectiva, isto vai ter que ser algo que nos próximos anos convirja para uma mesma direção, ou a solução poderá vir precisamente deste braço de ferro entre duas forças ou dois lados que parecem opostos? Pois, ouça, não, eu acho que de alguma forma, esta oposição está a tornar-se muito presente na nossa sociedade e julgo que, infelizmente, ela poderá vir a trazer ainda muita instabilidade social aos países, porque eu julgo que, do ponto de vista de uma geração mais nova, começa a haver uma compreensão, consciencialização, porque eles têm mais anos à frente, sabem que vai ser importante o que acontecer daqui a 80 anos, para eles ainda é válido. Daqui a 50 anos vai ser mais do que válido. E, portanto, há uma predisposição para olhar para a natureza já e para o planeta de uma maneira muito diferente, muito mais conservadora no bom sentido, de preservação desse planeta. E, ao mesmo tempo, há também o reconhecimento de que os adultos, entre aspas, aqueles que decidem, têm vindo a procrastinar, porque nós temos vindo a procrastinar a solução dos problemas, sem dúvida nenhuma. Nós, comunidade internacional. E, por isso, isso vai gerar tensões maiores do que as que já existem hoje, em que os jovens já se manifestam nas ruas contra as alterações climáticas. Por outro lado, a economia e o ambiente viveram sempre em oposição, mais ainda a partir da Revolução Industrial. Eu costumo sempre dizer que a economia e o ambiente, no fundo, são um desafio em que, no fim, ganha sempre a economia. Há sempre uma maneira e o ambiente perde sempre. Por isso é que eu digo que a única maneira do ambiente não perder é, no futuro, o ambiente ser ele próprio a economia. Nós temos de... Como a coisa mais importante para nós, seres humanos, é a economia. É a coisa mais importante das nossas sociedades, das nossas vidas, das nossas individualidades, acaba por ser a economia. De uma maneira ou de outra, ao longo da nossa vida, nós temos de integrar a própria natureza e o planeta na nossa economia. E é nesse sentido que é fundamental não pensar que a economia do futuro é uma economia que é amiga do ambiente, isso é o que nós dizemos hoje em dia, quando no fundo acaba sempre por ganhar a economia, mas a principal componente da economia vai ser o ambiente em si próprio. E isso é uma mudança profunda de relação com a natureza. Mas ela própria é uma mudança que resulta das regras ortodoxas da economia tradicional, que é as regras da procura e da oferta. O que acontece hoje, nós sabemos sempre que quando existe menor oferta, que o valor aumenta. O que acontece hoje é que existe muito menor, não existe apenas menor oferta de natureza, mas a que existe é tão escassa que ela é verdadeiramente preciosa. É mais preciosa que o ouro, os diamantes ou os metais preciosos. E é isso que nós ainda não conseguimos compreender, porque nós evoluímos ao longo de dezenas de milhares de anos a ver na natureza primeiro um inimigo que nos caçava, ela própria, depois a ver uma realidade que nós temos de combater para vencer, que depois domesticamos, que depois colonizamos e que reduzimos à expressão que tem hoje. E, portanto, é uma verdadeira revolução cultural que nós necessitamos para desenvolver essa nova relação com a natureza. Nós temos de compreender que há 60 mil anos havia menos de 1 milhão de homens no planeta Terra e a natureza era imensa. Nada do que nós fizéssemos parecia poder afetar a natureza, muito menos os grandes sistemas planetários, naturais. O que acontece é que nós, hoje em dia,
somos a principal componente da natureza. Para lhe dar uma ideia, a biomassa dos seres humanos é praticamente 40% da biomassa de todos os mamíferos da Terra. Há milhares de espécies de mamíferos, mas uma espécie só é quase 40% de toda a biomassa. E dos outros 60% que sobram, de mamíferos, que não são, portanto, de animais, desses 60%, dentro desse universo de 60%, 70% deles são a nossa comida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, de alguma forma, temos de passar a olhar para o que resta de uma maneira completamente diferente. Porque nós sabemos cientificamente que o que resta é o que nos permite estar vivos aqui a respirar. E isto, efetivamente, portanto, passa não apenas, como eu digo, pela economia, passa pela mudança dos quadros jurídicos, pelo direito, passa pela mudança da ética, em que nós atribuímos um enorme valor à alteridade entre seres humanos, mas onde as outras formas de vida não têm um grande lugar. Nós, para podermos domesticar e colonizar a natureza, tivemos de criar narrativas para nós próprios do pouco valor da natureza não ter valor. Porque só assim é que nós podemos pescar os peixes, matar os animais. Faz parte dos nossos quadros mentais para isso se tornar aceitável eticamente. E por isso, mesmo nas próprias religiões, digamos, nas grandes religiões, obviamente que a harmonia com a natureza é importante, mas aquilo que é fundamental de facto é uma forma de vida, a da espécie humana. Tudo o resto, entre aspas, é paisagem.